Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk do YouTube. Hoje eu vou te ensinar truques e macetes que praticamente ninguém sabe de como você pode otimizar o ChatGPT para ele te dar as respostas de acordo com a sua necessidade e você ter um uso diferenciado dele e conseguir produzir mais e dar vida mais facilmente às suas ideias. O ChatGPT já é uma coisa que a gente adotou na Dunk Code já tem um tempo, agora 100% ele está integrado na nossa plataforma, na seção de suporte, e a gente está lançando uma série de aplicativos como Copy Generator, enfim, mas mesmo que você sendo desenvolvedor ou não sendo desenvolvedor, os truques que eu vou te contar aqui, cara, vai te ajudar demais. Então, deixa o like, se inscreve, não custa nada, que o YouTube não é minha atividade primária, eu venho aqui porque eu adoro conversar com vocês, realmente, porque a Dunk Code, inclusive, hoje saiu mais uma matéria nossa, vou deixar o link aqui na descrição, não sei se foi no G1, enfim, acho que foi em algum site aí bem conhecido, vou deixar o link aqui na descrição, e alguns avisos, tá? São avisos rápidos, coisa rápida antes da gente ir pro vídeo. Primeiro, criando aplicativos utilizando inteligência artificial, ChatGPT, com Node.js ou PHP ou Python, meu mais novo treinamento, totalmente opcional, compra se você realmente quiser criar aplicativos de forma rápida, o link está aqui embaixo na descrição. É um treinamento que é processado via Dunkshop, a nossa própria plataforma de pagamento, e que também a gente hospeda os cursos lá, e, enfim, tem vários cursos e produtos. Mas, caso você queira também pegar o plano vitalício da Dunk Code, que leva absolutamente todos os cursos da plataforma da Dunk Code, que já são mais de 210 cursos, você vai economizar R$10 mil e vai ter acesso para sempre a todos os cursos atuais e futuros. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Vale muito a pena, tem de tudo lá. Até o Peter Jordan, meu amigo sócio, dá o treinamento Viver de YouTube. Você nunca mais vai precisar investir R$1 em outro curso complementar. Então essa é a minha dica. Eu sei que a maior parte que geralmente vê os vídeos aqui ou já tem o plano vitalício da Dunk Code, ou já tem outro curso, mas aqui fica as minhas recomendações. E eu também vou deixar outros links na descrição, porque a Dunk Code, querendo ou não, são várias empresas, né? Não é só uma, tem a empresa de criptomoeda, tem o Dunk Shop, em breve Dunk Jobs, enfim, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Seguinte, uma das coisas que o pessoal ainda não entendeu do ChatGPT, e se você entendeu, parabéns, coloca nos comentários, enfim, comenta qualquer coisa aqui para dar mais engajamento também, é que ele vai aprendendo conforme o contexto, tá? Então isso que eu vou dizer agora serve tanto para quem é desenvolvedor, ou se você não é desenvolvedor, beleza? Então, vamos supor que você chega e fala, olá, tudo bem, ok? Olá, tudo bem, ele vai te dar uma resposta padrão que vai dar para a maior parte das pessoas a mesma coisa, porque o ChatGPT ele utiliza o princípio de machine learning, uma coisa que já existe há tempo, só que a forma que ele se comunica com a gente é o grande diferencial, foi aí a grande sacada deles. Mas novamente eu quero ressaltar que essa tecnologia não surgiu agora, ela já é de tempo, o Google usa essa tecnologia, só que eles têm uma forma diferente de utilizar, que é via chat. Porém, como é uma conversa em tempo real, ele aprende conforme vai conversando. Então, por exemplo, se você chegar e falar assim para ele, olá, meu nome é Guilherme, eu quero que todas as respostas agora você se apresente como chaves antes de me responder. Eu quero que você seja curto e direto em todas as respostas a partir daqui, tá? Já chega dando todas essas instruções. O mais interessante é que, apesar de hoje, como desenvolvedores, a gente ter acesso à tecnologia para treinar o ChatGPT, inclusive eu postei nos meus stories eu treinando o ChatGPT, customizando ele para Dunk Code, mesmo você não sendo programador, você consegue adaptar ele de acordo com a sua necessidade. Simplesmente você der esse contexto para ele, já contando um pouco sobre você, como você quer que ele se chame, por exemplo, dizendo que você gosta de respostas curtas e diretas, a partir daí, se você não fechar o chat, tudo que ele vai te responder vai ser com base nos contextos que passaram e que estão acontecendo. E por que eu digo isso e por que é tão importante? Por exemplo, ontem eu tô desenvolvendo a versão brasileira do site OnlyFans, né? Então muita gente sabe, muita gente não sabe, enfim. Eu tô desenvolvendo, esse daí foi realmente um case que eu utilizei ontem o ChatGPT que no Google não resolveu. E eu precisava muito utilizar uma função, porque eu já fiz o sistema de live do site, correto? Só que eu precisava de uma função que eu queria colocar umas coisas a mais, queria colocar quando detectasse eco, umas coisas a mais, enfim. O Google não tinha a resposta exata para isso. E eu simplesmente dei todo esse contexto para o ChatGPT, falei até quem eu era, enfim, o que eu estava desenvolvendo, falei quais as bibliotecas que eu estava usando para criar minha aplicação, e eu pedi, cria um algoritmo para mim, baseado nisso, que vai detectar quando houver eco no vídeo. Um exemplo bem simples, ele deu o código, e aí é que muita gente que, porra, daí também é muita preguiça, né? Muita gente fala, eu pedi o código, ele me deu o código errado. Ele me deu o código errado na primeira vez, depois deu na segunda vez, só que na verdade não é ele que está dando o código errado, é porque ele precisa de mais informações para entender.
Por fim, depois eu acho que na quinta tentativa eu consegui. E a gente está falando de um algoritmo que é uma coisa mais avançada, não é tipo criar uma landing page, que a gente sabe que ele faz isso. Então, esse negócio de você ir treinando ele de acordo com o contexto, ele é muito poderoso, tá? E ele é muito poderoso porque quanto mais você conversa com ele, mais ele aprende. Isso foge daquela questão de que uma inteligência artificial hoje, quando a gente cria, por exemplo, um sistema de classificados para site, de sugestão de feed, inclusive eu comentei isso na minha última mentoria, que com o próprio ChatGPT eu consegui fazer. Gui, mas como assim você fez um sistema de classificação de feeds se o ChatGPT só te dá texto? Novamente, porque eu peço para ele como que eu quero que ele me entregue aquela informação. Então, um sistema de classificados, eu falo que eu quero que ele me responda daquele jeito e no final, se você é desenvolvedor, você vai lá, por exemplo, puxa do banco de dados o que ele te informou com base no contexto que ele viu, que você passou para ele. Então, essa questão do contexto e como você passa para ele, eventualmente, ele vai ficar treinado a tal ponto que ele vai sempre te dar a resposta certa, ok? Isso é muito importante e muito interessante. Porque, novamente, mais um exemplo, vamos supor que você pediu para ele gerar um anúncio, beleza? Ele gerou o seu anúncio ali, que é o que a maior parte das pessoas fazem isso com o ChatGPT, quem está começando agora. Pede alguma coisa, ele vai lá e entrega. Só que se você for conversando mais com ele, der mais instruções e você conseguir contextualizar melhor tudo que ele fez até então com você e mais o conhecimento que ele tem, ele vai aplicar nas respostas seguintes que ele dá para você. Isso é muito importante e vai te agilizar muito, porque uma vez que você entende isso, você consegue desenvolver suas ideias, seja em código ou até mesmo, por exemplo, gerar um texto para anúncio. Ele vai gerar do jeito que você quer e do jeito que realmente vai te entregar mais resultados, entendeu? Então é muito diferente eu conversar com o ChatGPT, mandar uma mensagem dizendo para ele fazer alguma coisa e eu basicamente instruir ele como fazer alguma coisa e continuar instruindo até uma hora que vai chegar o anúncio ideal ou o código ideal. Esse tipo de coisas são realmente assim, muitas pessoas ainda não sabem disso, algumas já sabem, beleza? Mas eu sei que a maior parte não sabe, por isso que eu estou querendo deixar claro aqui no vídeo. Voltando aqui um pouco de machine learning, né? Eu sei que a maior parte aqui é programador ou é aspirante à programação, está começando, ou se não é programador, só para você entender, e eu vou ressaltar aqui novamente, o ChatGPT não é nenhuma tecnologia revolucionária, tá? Ele usa machine learning, que é uma coisa que sempre existiu, o Google usa, várias empresas usam, que aprende conforme a gente vai treinando essa inteligência. Só que a maior parte, se não todas, né, até o ChatGPT surgir, o desenvolvedor, a empresa, tinha que treinar o modelo para ele ficar cada vez mais inteligente. Tinha os algoritmos ali atrás. O ChatGPT não, você treina enquanto conversa com ele, tá? Então, só alguns poréns desse insight aqui que eu dei para vocês, que se você for pedir para ele desenvolver um site, ele não te der de primeira, ou se você pedir alguma coisa ele não te der de primeira, e você especificar cada vez mais, ele não vai estar começando do zero. Ele vai estar começando a partir do que ele já aprendeu e o que ele errou. Inclusive, você vai ver várias vezes, perdão, eu errei, está aqui a resposta, nessa nova versão do ChatGPT. Na versão anterior, o DaVinci, que a gente usa API, se eu não me engano, ele não tem ainda essa feature de ele falar, perdão, eu errei, mas sempre seguiu esse princípio. Sempre seguiu o princípio de você ir dando as informações, ele vai entendendo o contexto, ele vai seguindo aquele contexto até que chegou uma hora que ele vai te dar a resposta que você precisa. Então isso é simplesmente sensacional, porque muita gente fala, eu pedi uma coisa e ele não me entregou. Pô, como é que você vai pedir uma coisa e na maior parte das vezes ele entrega, tá? Só que se você pede uma coisa mais complexa e ele não te entregar de primeira, você não vai simplesmente atualizar o chat, você vai dar mais contexto para ele. Você vai explicar melhor o que você quer. Então, eu pedi para ele gerar um algoritmo para mim de... eu pedi para ele gerar um texto de anúncio para mim de um curso online que eu estou divulgando, ou de um suplemento novo que a Dunk Code, inclusive, está lançando, me segue no Instagram para ficar por dentro. Enfim, ele fez o texto ali para mim. Putz, não gostei. O que eu não gostei? Eu gostaria que no próximo anúncio que você gerar, use com base o anúncio anterior que você gerou, mude isso. E assim você vai conversando como se fosse uma pessoa, só que diferente de uma pessoa, é um supercomputador que vai entendendo os padrões e em tempo real ele já vai te dando as respostas. E essa é a grande sacada que você pode utilizar também como desenvolvedor para treinar a sua inteligência artificial. Porque assim, na Dunk Code, que é quando a gente integrou o ChatGPT, que tem lá o sistema para você falar com a inteligência artificial, ele já se apresenta como chaves, ele já tem um sistema que é com base em um contexto que a gente já deu. Então, quando você fala alguma coisa, basicamente o que você fala
a gente tem o termo, né, na programação, a gente dá um append, né? A gente coloca no fim do que ele já tem no contexto dele ali e a partir dali ele vai te dar a resposta, tá? Esse é um exemplo bem simples porque basicamente a gente só pediu até agora, claro que a gente vai melhorar cada vez mais a AI da Dunk Code, mas basicamente é tudo o contexto. Então, quanto mais contexto você der, tanto para programador, se você não é programador, mais precisa vai ser a resposta, mais você vai produzir, mais você vai conseguir ganhar dinheiro, mais você vai conseguir tirar mais do ChatGPT, beleza? Então, se você é desenvolvedor e não entendeu muito bem, no curso eu mostro isso, mas aqui eu vou tentar resumir. Imagina que você está criando uma aplicação e que você quer que o seu chat ali, o seu bot do site, quer que se apresente como, sei lá, Chaves, por exemplo. Quando você pega ali a API do ChatGPT e conecta no seu site, vai vir o que o usuário mandou, só que o que o usuário mandou você vai colocar depois das instruções que você já deu, que você pré-definiu. Isso é um pouco já de machine learning que você está fazendo com pouquíssimas linhas de código, que se a gente fosse fazer do zero, ou se fosse seguir o padrão de inteligência artificial que a gente tem que treinar toda hora, nossa, iria demorar demais. Então isso é extremamente poderoso e você consegue criar aplicativos que não vai ser igual das outras pessoas também. Isso é muito importante. Por exemplo, o meu Copy Generator. Algumas pessoas já usaram o Copy Generator e falaram, putz, mas eu pedi para ele gerar uma copy no ChatGPT e aí eu passei para algumas pessoas lá no grupo do Telegram e passei o meu Copy Generator, né? Enfim, não tá no ar ainda, mas eu passei ali a versão que está de teste, um domínio temporário, e o pessoal falou, poxa Gui, mas eu pedi a mesma coisa para o ChatGPT e para o seu Copy Generator, que a gente sabe que é ChatGPT. Por que a resposta é diferente dos dois? Porque quando você vai pedir alguma coisa para o meu, ele já tem um contexto que ele foi treinado, por assim dizer. E eu nem criei um modelo próprio, não teve a necessidade de criar um modelo próprio. São alguns parâmetros, algumas coisas a mais que a gente faz ali. E claro que se você é desenvolvedor ou sabe, vamos dizer assim, tratar a inteligência artificial como se fosse humana, o resultado ele vai ser muito melhor e mais preciso. Então, inclusive, fica a dica aí para você que quer empreender nessa área de desenvolvimento de aplicativos de próxima geração utilizando inteligência artificial, é usar esse poder ao seu favor. Claro que do lado do desenvolvedor vai ter algumas limitações do que se realmente aprender a treinar o ChatGPT da forma correta, porque na documentação do ChatGPT ensina como você pode treinar, mas já é um passo inicial excelente para você personalizar e a resposta do seu aplicativo não ser a resposta do outro. Porque imagina aqui que tem 5 geradores de anúncios agora que utilizam o ChatGPT, ou 5 geradores de stories, enfim, aplicativos iguais. Seria muito estranho, né, esses aplicativos sempre gerarem a mesma resposta, porque a maior parte das pessoas que tem hoje vão seguir esse princípio para criar os aplicativos. E aí você vai estar utilizando o aplicativo 1, 2, 3 e todos geram a mesma resposta. E aí você pega o 4 e gera uma resposta mais elaborada do que você quer. Então é isso que eu quero que você entenda. Treinando a inteligência artificial enquanto você conversa com ela, tem tanto poder para quem é desenvolvedor, para quem não é desenvolvedor, para chegar no resultado final que você quer e eventualmente vai estar um ponto que não erra mais. Isso é simplesmente sensacional e muito poderoso. Então, hoje foi um vídeo falando, mas assim, extremamente fácil, porque já tem tutoriais aqui no canal ensinando a utilizar o ChatGPT. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e se você quer um vídeo prático eu falando sobre isso, coloca aqui nos comentários, mas só para adiantar que aqui no canal tem uma playlist chamada Inteligência Artificial, que tem tutoriais eu colocando a mão na massa e dando esse exemplo prático que eu acabei de explorar aqui no vídeo, beleza? Caso você queira mais vídeos assim, novamente, deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!